Olá, senhores, eu sou o Joe e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para o recebimento de novos vídeos. E nesse vídeo eu irei falar sobre o porquê a luta do homem sempre foi pela liberdade, e é muito fácil constatar que o homem ele sempre foi inclinado por ela. E aí qualquer pessoa, qualquer afegão médio que de repente não acompanha tanto esse conteúdo, ao se deparar com esse tipo de frase, pode responder: ora, mas a liberdade é uma coisa que todo ser humano, de maneira geral, procura, independentemente do sexo. E o que eu venho a dizer é que não é bem assim. O homem ele tem uma inclinação muito mais forte pela liberdade do que a mulher. E nesse vídeo aqui eu trarei exemplos disso. Em primeiro lugar, tome como exemplo um homem que mora sozinho versus uma mulher que mora sozinha. É muito comum um homem ele ser um sujeito extremamente minimalista quando ele mora na ausência aí de companhia, quando ele mora só com a companhia dele mesmo. Tanto é que é comum quando uma mulher às vezes vai na casa de um cara falar: nossa, mas homem é desleixado, homem é porco, olha só o jeito que a casa tá. O homem ele é muito mais desencanado com certas coisas. Tanto é que uma vez eu vi uma postagem do Kakaroto alguns meses atrás, ele postando uma foto de um cara com ele tava tipo na sala, tava com um lençol no chão, um travesseiro, uma televisão, uma pipoca e um controle na mão e a legenda dizendo: olha, o cara não precisa de muito para ser feliz. E eu realmente eu não imagino uma mulher estando nessa mesma situação e estando de boa, confortável, tanto quanto o sujeito, né? Tanto é que a maioria dos caras, quando eles estão com uma esposinha dentro de casa, eles jamais estariam nessa situação. Eles se sentiriam muito incomodados porque a patroa certamente os pressionaria a comprar outras coisas, né? É engraçado que elas exigem isso só do Betinha, né? Porque quando elas estão no cafofo dos malocas lá, elas não exigem muita coisa, não. Mas isso não é assunto para esse vídeo, é só uma observação. Mas geralmente quando uma mulher está sozinha dentro de casa, ela é muito mais refém de coisas relativas a bens materiais, porque elas são muito mais inclinadas a quererem mostrar status, a querer impressionar a sociedade. Tanto é que o homem ele pegou muito disso, mas isso é de uma influência de uma sociedade absolutamente ginocêntrica, a qual o homem, para se adequar a ela, pegou muitos trejeitos tipicamente femininos. Mas não é natural do homem isso daí. O homem ele é muito mais minimalista. Uma outra observação que você pode fazer também é que o homem, politicamente, ele é muito mais inclinado a ser um sujeito de direita e a mulher ela é muito mais inclinada à esquerda. E a direita, a gente sabe, né, que ela é muito mais inclinada à questão das liberdades individuais e já a esquerda ela é muito mais na questão coletivista. Então, sempre tem um papaizão, um Estado ali para tomar conta de tudo. E é engraçado porque o homem ele geralmente ele é muito mais inclinado à direita e é muito perceptível isso desde cedo, tanto é que eu me lembro que quando eu era moleque que eu estava na escola, sempre que tinha um sujeito mais afeminado na sala, esse sujeito geralmente ele era esculhambado pelos outros homens da sala e era acolhido pelas meninas. Eu não sei se vocês já passaram por situações assim, mas na rua, na escola, eu já vi muitas situações onde tinha um garotinho meio afeminado e os moleques zoavam, gastavam ele pra caramba. Alguns até corriam atrás, queriam bater, queriam sacanear com esse garoto. E as meninas geralmente acolhiam esse menino, né? Alisavam o cabelo dele e tal, faziam um carinho, chegava, davam um afago. E é engraçado porque geralmente isso mostra um pouco assim a tendência dos meninos mais à questão de direita, né? Tanto é que o Coruja, ele de maneira muito inteligente, muito sábia, ele falou em um vídeo dele onde ele diz que a luta entre esquerda e direita na verdade é uma luta masculina contra o feminino. Isso é verdade, sendo a direita um representante da masculinidade e a esquerda uma representante da feminilidade, né? Basicamente é isso. Então o homem ele é muito mais inclinado a defender. Tanto é que você vê que na questão econômica, por exemplo, a direita ela é muito mais livre, né? Ela é muito mais questão assim de defender Estado mínimo, menos interferência estatal, menos impostos, um desafogamento dessa questão aí da parte pública, né, da administração pública, etc, dessa folha estatal aí que é enorme. Então a direita ela geralmente ela defende muito isso, pelo menos na teoria, né? Na prática você vê que quando esses caras chegam na política, eles acabam virando mais os mesmos, costumam defender primeiramente os seus próprios interesses, os seus próprios salários, né? Então o discurso acaba não sendo tão colocado em prática assim, mas pelo menos na teoria você vê que o homem ele geralmente é muito mais inclinado a gostar desse tipo de proposta. Tanto
tanto é que você vê que o eleitorado, geralmente de presidentes ou políticos que são de direita, geralmente esse eleitorado, na maior parte, é masculino. Basta você olhar nos censos aí de todos os presidentes eleitos, que você vê que a maioria do eleitorado desses presidentes geralmente são masculinos, né? Aí geralmente quando eles chegam no poder eles cagam tudo. Então o Bolsonaro foi assim, o Milei na Argentina realmente eu não sei como é que tá sendo, mas geralmente esses caras eles não costumam ser tão fiéis à sua inclinação ideológica quando eles estão ali no poder, porque existe toda uma gama de cadeia de interesses lá que eles têm que cumprir antes de tentar colocar em voga aí as suas propostas. Mas enfim, isso é uma coisa que não é para esse vídeo também. Estou preparando um outro vídeo aí onde eu falarei sobre essa questão social e política do Brasil aí, que é um vídeo que eu acho que vai gerar bastante polêmica, que eu provavelmente irei lançar depois desse. Mas enfim, isso aqui é só para exemplificar essa questão do homem ser um sujeito mais livre, né, mais inclinado à liberdade. Então a mulher ela é muito mais coletivista. E você sabe que essa questão do coletivismo, ela tira muito da liberdade individual. Quando você tem essa mentalidade mais de colmeia, digamos assim, onde você preza mais interesses do grupo ou interesses de outras pessoas além do seu próprio, essa questão ela vai muito ela é muito aleatória. Não é aleatória, não. Essa questão ela é muito antagônica à liberdade. Essa é a palavra que eu queria dizer. Então, é basicamente isso. O homem é muito mais inclinado à liberdade. E acredito eu que quando você pega os determinados pontos aqui que a machosfera argumenta, você vê que eu, pelo menos, interpreto como uma questão muito mais de luta por liberdade do que por outras coisas. Então, por exemplo, o meu canal, quando eu criei, quando eu tive essa ideia de criar, o meu primeiro objetivo foi, claro, me inspirar em meus produtores de conteúdo favorito, que eram o Trunks do Futuro e o Raccoon. Então, quando eu vi os vídeos desses caras, eu falei, olha, eu quero criar um canal porque eu quero ser que nem esses sujeitos. Eu quero ser que nem eles quando eu crescer. Basicamente, esse foi meu primeiro pensamento, né? Então, claro que a questão, assim, discursiva, ela ia muito de encontro a essa questão de eu achar absurda essa coisa das mulheres poderem falar determinadas questões, abordar determinados temas, e quando o homem fazia algo parecido ou até mesmo a mesma coisa, o homem ser rechaçado. Então isso sempre me incomodou muito. Então a minha motivação discursiva basicamente se baseava nisso, de eu achar absurda essa questão do homem não ter liberdade, o que evidenciava essa questão macrosocial do ginocentrismo, que é algo que a gente vive, que no Brasil é um negócio alarmante. Em alguns países da África também segue um pouco esse curso. Por exemplo, aqui em Angola, as pessoas costumam imitar muito as coisas que elas veem no Brasil. Então, o comportamento, por exemplo, social, tanto de homens quanto de mulheres, acaba sendo muito parecido com o do Brasil, só que com um certo delay. Então, digamos que aqui é como se fosse o Brasil na década de 2010, 2012, entendeu? Aqui as coisas não estão tão avançadas porque, claro, existe toda uma questão ali de carência social, onde determinadas coisas demoram um pouquinho para entrar. Você vê que nas camadas sociais aqui mais elevadas já há uma semelhança um pouquinho maior. Já nas camadas mais pobres ali você tem um certo delay. Então não é tão rápido assim, mas ainda assim o pessoal costuma imitar muito essa questão do Brasil, né? Mas você vê que no Brasil o ginocentrismo ele já está muito mais avançado do que aqui, por exemplo. Mais avançado até do que muitos países da Europa, eu diria. Tem muito país da Europa que tem essa questão mais progressista ali na política que não chega a ser tão ginocêntrico quanto o Brasil. Assim, o Brasil é um negócio bizarro. Mas você vê que essa questão ela é algo que sempre me incomodou muito. Então, quando eu vejo, por exemplo, essa questão das leis, eu entendo essa parte discursiva dos caras, onde eles alegam que, bom, essa luta deles por melhoras nas leis significa que não necessariamente é porque eles querem só que a lei melhore para quem vai ter relacionamento, mas porque eles entendem de maneira assertiva que essas leis também podem prejudicar o cara que simplesmente está no seu local de trabalho, ele tem convivência com o feminino,
né? Então assim, eu entendo essa parte, só que ainda assim, você vê que a maneira como eles procedem na luta é completamente errada. Então eu já falei, não adianta esse pessoal querer ir na rua, querer levantar cartazinho, querer fazer discurso na Câmara dos Deputados ali e tal, e falar, por mais que seja um discurso bonito, mas a gente sabe que na prática isso daí não vai funcionar. Uma lei dessa que já passou por um rito social, que já passou por décadas e décadas de doutrinação na cabeça das pessoas, ela não vai ser revogada assim de uma hora para outra, entendeu? Porque é algo que já está pré-estabelecido na própria sociedade, que a sociedade aprova. Então uma lei, por exemplo, dessa como a Lei Maria da Penha, uma lei como Mariana Ferrer, etc., Lei Ana Hickman, essas leis aí, elas têm toda uma questão social, todo um apoio, todo um aparato da imprensa, do establishment, que corrobora com esse tipo de coisa para ser aprovada. Então, assim, ela não é aprovada de um dia para a noite, ela não será revogada também de um dia para a noite. Existe todo um condicionamento social que impulsiona que essas leis sejam aprovadas, né? Mas eu entendo o discurso por trás e muito dele é correto, a motivação eu acho que não é errada, só que na prática acaba que tudo vai pro buraco porque a luta, a maneira como esses caras procedem nessa luta é errada e acredito que muito disso parte também de boa parte da motivação desses sujeitos me parece ser aquela motivação de querer voltar para o jogo, entendeu? Me parece ser do tipo, olha, a gente quer que as coisas melhorem porque a gente está impossibilitado de ser o gado beta provedor que nós gostaríamos de ser. Me parece ser muito isso, sabe? E eu acredito eu que esse não é o melhor caminho. Eu acho que a única luta que vale a pena para o homem que ele lute mesmo é a luta por liberdade. Você tem que lutar pela sua liberdade, você não pode deixar ninguém querer te prender, isso inclusive na tua vida pessoal. Não fique preso, não fique inclinado a querer seguir aquilo que as outras pessoas querem para a sua vida, mas siga simplesmente aquilo que você quer ser, porque o homem, ele tem essa inclinação por liberdade e acredito eu que seja a única luta que vale a pena de ser lutada. É a luta por liberdade, entendeu? Nenhuma mais vale a pena. A luta por relacionamento não vale a pena, entendeu? A luta por um tratamento melhor do homem na sociedade também é algo que não vale a pena, porque essa sociedade ela já foi pro buraco há muito tempo, entendeu? O homem ele tem mais é que virar as costas para a sociedade. Então, por exemplo, nessa questão das leis, nessa questão das coisas, o que você tem que lutar, o que as pessoas deveriam incentivar é simplesmente o homem virar as costas, entendeu? Não seja uma presa de uma lei dessa, fique esperto, não seja vacilão, não seja burro. Por mais que você ainda mantenha relacionamentos aí com o feminino, mantenha-os naquela questão ali aos moldes da sigla, né? Não coabitar, não casar, não namorar, não ter filho e etc. Que você jamais vai se dar mal. Os caras que são pegos aí pelas bolas por essas leis, geralmente é o sujeito ali que quer se envolver, são os sujeitos que querem ali brincar de casinha, querem namorar, querem casar, aí às vezes casa com uma doida aí, que eles sabem que era doida, mas que estavam cegos e apaixonados demais para perceber, estavam envoltos ali em uma teia de armadilha ali que lhes pegou e aí os caras acabam sendo vítimas, né? Eu fiz um vídeo escrito aqui no canal há alguns meses atrás, quando eu ainda estava no Brasil, um vídeo chamado Homens que se ferram na mão de mulher, não tenha dó deles, onde eu explico detalhadamente qual é o curso que os caras que se ferram na mão de mulher geralmente seguem até eles caírem nessa coisa. Então assim, é um puta de um vacilo, entendeu? Geralmente é isso. Então, basicamente é isso, um vídeo hoje um pouco mais curto, mas que é de excelente valia para mim, pelo menos, que é uma conclusão que eu cheguei, que o homem ele deve simplesmente se preocupar em lutar só pela liberdade, porque essa é a luta que vale a pena, tá bom? Então é isso, escrevam o que vocês pensam a respeito disso, se vocês concordam, se vocês discordam. Me desculpem aí a minha voz de cansado, é porque eu realmente tô exausto pra cacete. Mas é isso, eu tentarei fazer mais vídeos aí nessa próxima semana, tá bom? Um abraço e até a próxima.